Bem-vindo à Academia Rimax. Meu nome é Max e sou o avatar de Ada Rimax Lubricants. Fui criado para ministrar treinamentos técnicos na academia, por isso meu objetivo é me tornar seu professor de confiança quando se trata de conhecimentos sobre lubrificantes. Claro, você ainda pode entrar em contato com pessoas reais na sede da Rimax e não se preocupe, não me sentirei ofendido. Neste vídeo explicaremos os fundamentos da lubrificação, tomando como exemplo o óleo de motor de automóveis de passageiros Rimax Poseidon. Levaremos as informações do rótulo e da ficha técnica para orientá-lo nas informações mais importantes. Vamos começar. Vamos dar uma olhada nos produtos Rimax. Pegamos o Poseidon XR5W40 como exemplo. Você encontrará muitas informações nos rótulos deste produto. Discutiremos as principais características deste produto para que você entenda melhor a diferença entre este produto e outro produto. Em primeiro lugar, veja o número escrito em negrito, 5W40. 5W40 é a viscosidade do produto. Mas o que isso significa? A viscosidade do produto. A viscosidade é uma medida da resistência ao fluxo em uma temperatura. Por exemplo, a água tem uma viscosidade muito baixa e o mel tem uma viscosidade alta. O mesmo vale para o petróleo. Alguns óleos são bastante finos e alguns óleos são mais espessos. Quanto menores os números, menor a viscosidade. Portanto, uma viscosidade de 10 é inferior a uma viscosidade de 50, o que significa que a viscosidade de 10 é mais fina. Para óleos de motor, a viscosidade é classificada pela Society of Automotive Engineers, SAE. Portanto, você vê frequentemente SAE escrito na frente dos números de viscosidade, como SAE 50 ou SAE 5W40. SAE faz a diferença entre tipos de óleo monograduado e multigraduado. O óleo monogrado pode ser reconhecido pelo fato de existir apenas um número, como SAE 50. Os óleos multigraduados podem ser facilmente reconhecidos pelos dois valores de cada lado do W na classificação de viscosidade, como SAE 5W40. O W significa inverno. O número do lado esquerdo do W na classificação de viscosidade informa sobre as características das propriedades de inverno ou frio deste produto, o que significa que indica quão bem o produto flui quando o motor está frio e ainda não está na temperatura de operação. O número no lado direito do W informa sobre as características das propriedades de verão deste produto, o que significa que indica quão bem o produto flui em circunstâncias quentes quando o motor está na temperatura operacional. Quanto maior a diferença entre o valor antes do W e atrás do W, menos o óleo perde desempenho sob a influência da temperatura. Portanto, um produto com viscosidade de 5W50 responde melhor às flutuações de temperatura do que um 10W30. Até cerca de 15 anos atrás, não importava muito qual óleo você usava no carro. Muitas vezes era um 15W40 ou 10W40 e esse óleo era excelentemente lubrificado. Devido à crescente atenção dada ao ambiente, os fabricantes de automóveis também procuram possibilidades de poupar combustível. Uma dessas maneiras é usar um óleo mais fino, embora o objetivo principal do óleo seja lubrificar as peças do motor. A vantagem de um óleo mais fino é que ele gera menos resistência para que o motor funcione com mais eficiência. Uma consequência lógica disto é que o motor utiliza menos combustível e emite menos emissões de CO2. Algo em que os fabricantes de automóveis se concentram. Com o tempo, o óleo do motor tornou-se cada vez mais fino. De 15W, 40 e 10W, 40 a 5W, 45W, 30. E hoje em dia você vê produtos como 0W20, 0W12 e até 0W8, produtos finos como água. Os caminhões usam óleos mais espessos que os carros. Porque óleos mais espessos oferecem mais proteção para operações mais severas. Além disso, quando as condições estão ficando mais difíceis, é aconselhável escolher um produto com maior viscosidade. Como dirigir em montanhas, puxar um barco, condições de poeira, cargas pesadas, etc. Encontrar a viscosidade ideal é encontrar um equilíbrio entre a proteção do motor e a minimização do desgaste. Você deseja que o óleo tenha viscosidade mais baixa para apoiar a eficiência e melhorar a economia de combustível, diminuindo o atrito do motor. Mas também oferece boa proteção na partida a frio do motor,
uma vez que os óleos mais finos fluem mais rapidamente por todo o motor do que um óleo mais fino. Mas você quer que seu óleo seja o mais espesso possível para oferecer proteção em operações mais severas. Portanto, você verá que caminhões e outras máquinas pesadas usam óleos normalmente mais espessos que os carros. Porque óleos mais espessos oferecem mais proteção para operações mais severas. Além disso, quando as condições estão ficando mais difíceis, é aconselhável escolher um produto com maior viscosidade. A melhor viscosidade depende do tipo de máquina, do comportamento de condução e das condições externas. Para óleos industriais você verá que estes não são classificados pela SAE, mas sim pela ISO, como ISO 46 ou ISO 320. Para óleos industriais você vê em geral produtos monograduados, já que esses produtos não enfrentam flutuações de temperatura semelhantes às dos motores ou caixas de câmbio. A maioria das pessoas que não entende muito sobre óleos lubrificantes olha apenas para o grau de viscosidade do óleo. Então basta procurar um 15W, 40 ou um 10W, 40 sem entender mais as características específicas dos óleos. Mas há muito mais para entender. Por exemplo, o tipo de óleo base utilizado para produzir este produto. Em nossos produtos escreveremos sobre o tipo de óleo base sob a viscosidade na barra de ouro, prata ou bronze. Um lubrificante é composto de óleos básicos e aditivos. Em geral, cerca de 90% ou mais do lubrificante é óleo base. Assim você entenderá que o óleo base é um componente importante do produto acabado. Em geral fazemos a diferença em óleos base minerais e óleos base sintéticos. Para ambos os grupos, o material de base é esmagadoramente o petróleo bruto. Os óleos básicos sintéticos são os óleos básicos modificados artificialmente ou chamados de sintetizados. Isso significa que esses óleos passaram por um processo químico para torná-los mais limpos ou mais fortes. Os óleos básicos minerais passaram por um processo menos refinado. Dentro dos óleos sintéticos são feitas diversas classificações, grupos, dependendo dos processos pelos quais os materiais base passaram. Como óleos básicos PAO e óleos básicos ester. Tudo com características próprias tornando os produtos adequados para aplicações específicas. Os óleos sintéticos oferecem todo tipo de vantagens em comparação aos óleos minerais. Em princípio proporcionam melhor proteção do que os óleos minerais. Os óleos sintéticos proporcionam, por exemplo, melhor proteção contra temperaturas extremas, contra oxidação e degradação térmica e evitam problemas de formação de lamas. E um fator importante é que em geral os óleos sintéticos conferem proteção mais longa que os óleos minerais. Portanto, os óleos minerais precisam ser substituídos mais rapidamente do que os óleos sintéticos. Mas também os óleos minerais podem ser preferidos para determinadas aplicações. Os óleos minerais oferecem melhor compatibilidade de vedação, o que os torna mais adequados para veículos mais antigos. As principais vantagens do óleo base mineral é a sua relação custo-benefício. É relativamente barato comparado a outros tipos de óleos básicos, tornando uma escolha popular em muitas aplicações industriais e automotivas. Finalmente, há também um grupo de óleos básicos entre minerais e sintéticos, frequentemente chamados de óleos semissintéticos. Os óleos básicos semissintéticos são uma mistura de óleo mineral e óleo sintético, são projetados para ter muitos dos benefícios do óleo totalmente sintético sem nenhum custo. Na Rimax chamamos esses produtos de misturas sintéticas, onde os sintéticos são chamados de totalmente sintéticos. Agora que entendemos a importância do óleo base, também é importante olhar para os aditivos. Embora os aditivos representem apenas uma pequena parte do produto acabado, eles desempenham um papel essencial na composição de um produto. É o aditivo que diferencia os tipos de lubrificantes, como óleos de motor, óleos hidráulicos, óleos de engrenagens e fluidos diversos. Os aditivos são misturados aos óleos base para influenciar e aumentar as suas propriedades, minimizar as suas características indesejáveis e até adicionar algumas novas características aos óleos. Alguns exemplos de aditivos lubrificantes são inibidores de ferrugem, antioxidantes e melhoradores de viscosidade. Os aditivos são extremamente caros. Criar os pacotes de aditivos perfeitos, escolhendo e combinando diferentes tipos de aditivos, é um trabalho muito complexo realizado pelas empresas de aditivos. Nós, como Rimax, usamos apenas aditivos testados em campo pelos OMS. Utilizamos os aditivos das chamadas 4 grandes empresas de aditivos, que são Lubrizol, Oronit, Afton e Infineon. A longevidade do pacote de aditivos depende da qualidade. Quanto mais tempo um lubrificante for usado,
menos eficaz se tornará o pacote de aditivos, porque os aditivos se degradam. Portanto, você deve sempre usar os melhores pacotes de aditivos e combiná-los com os melhores óleos básicos para garantir o máximo desempenho, pelo maior tempo possível. Agora que temos um bom entendimento da viscosidade e do óleo base e aditivos do produto, daremos uma olhada no nível de desempenho do produto. Em nossas embalagens pequenas você encontrará no rótulo frontal uma seleção dos níveis de desempenho com base nos padrões da indústria, e no rótulo traseiro a lista completa dos níveis de desempenho. Um lubrificante pode atender às especificações ou ser aprovado por determinados institutos ou fabricantes de equipamentos originais. Atender a uma especificação significa que a combinação certa de óleos básicos e aditivos é usada de acordo com as especificações descritas por OEM, API, JASO, ACEA, etc. Nós, como Rimax, podemos então enviar um lubrificante para a aprovação oficial. A aprovação é uma prova oficial da qualidade de um lubrificante. Tanto o cumprimento das especificações prescritas, quanto as aprovações oficiais dizem algo sobre a boa qualidade do produto petrolífero. Os institutos mais conhecidos na indústria de lubrificantes são a API e a ACEA. A API é o American Petroleum Institute. Eles classificam óleos de motor e óleos de engrenagem. Neste produto específico você verá, por exemplo, API SNCF. O que significa que este produto é classificado pelo American Petroleum Institute como SNCF. A ACEA é o Instituto Europeu de Classificação de Automóveis de Passageiros, Carrinhas, Caminhões e Autocarros. Para o Poseidon XR, a ACEA classificou este produto como A3/B4. O que significa que este produto atende às especificações prescritas listadas nesta classificação específica A3/B4. Outros institutos que você pode encontrar são JASO e ILSAC. Além dos institutos mencionados, também os fabricantes de equipamento original desempenham um papel importante na descrição da qualidade do desempenho de um óleo de motor. Os fabricantes de equipamentos originais, ou os chamados OMS, são fabricantes de automóveis conhecidos como Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, BMW e outros. Estes fabricantes de automóveis criaram o seu próprio sistema de classificação para selecionar os produtos tecnicamente adequados para os seus veículos. Por exemplo, a Volkswagen decide como deve ser o lubrificante, para ser adequado aos seus veículos. Os fornecedores de aditivos criam formulações para atender às especificações descritas. E nós, como fabricantes de óleo, podemos comprar esses pacotes de aditivos, incluindo a formulação, dos fornecedores de aditivos. E podemos testar nosso produto, neste caso, pela Volkswagen, para reivindicar determinados níveis de desempenho da Volkswagen, como o VW50500. Agora você entende as características mais importantes de um lubrificante. Ainda há algumas informações adicionais que podemos lhe dar sobre os produtos, que também estão mencionadas no rótulo. Assim como para qual tipo de combustível de motor este produto é adequado. Neste produto específico você vê que este produto é adequado para motores a gasolina, diesel, GLP e híbridos. Embora combustíveis diferentes signifiquem motores diferentes, e embora os consumidores acreditem frequentemente que os óleos para motores diesel não podem ser utilizados em motores a gasolina e vice-versa, não existe um óleo que só possa ser utilizado no motor diesel ou apenas no motor a gasolina. Os automóveis de passageiros a gasolina e os automóveis de passageiros a diesel utilizam o mesmo produto. Neste produto você verá o ícone de um carro. O que significa que este produto é formulado para automóveis. Temos diferentes grupos de produtos com um ícone próprio como caminhões, motocicletas, indústria e outros segmentos. Cada grupo de produtos tem suas próprias demandas e características de produto. O que significa que um 10W40 para carros não é recomendado para ser usado como um 10W40 para caminhão ou caminhão-trator. Portanto, esteja ciente do grupo de produtos para o qual o produto foi projetado. Por fim, ainda temos alguns termos de marketing e aspectos de design no rótulo. No bloco de texto laranja no topo direito do frasco, explicamos sempre a tecnologia que o nosso departamento de I+D utilizou para desenvolver este produto, e que lhe confere uma característica única em termos de qualidade. E sempre colocamos o escudo holandês em nossos rótulos para enfatizar com orgulho a origem da nossa empresa, a Holanda. O escudo explica que todos os nossos produtos são produzidos ou formulados aqui e que prezamos e valorizamos os elevados padrões de trabalho de qualidade do nosso país. No contrarótulo você encontrará, ao lado de todos os níveis de desempenho, também uma breve descrição do produto,
bem como o texto de segurança em todos os idiomas, que na maioria dos países é obrigatório afixar o produto. Agora, vamos dar uma olhada em um documento importante para o seu lubrificante, a ficha técnica do produto. Em uma ficha técnica do produto, também chamada de ficha técnica, você encontrará informações semelhantes às do rótulo, como o nome do produto, a viscosidade, o tipo de óleo base e o nível de desempenho. Além disso, você encontrará no TDS uma descrição do produto, informando para que serve o óleo e os benefícios mais importantes do produto. Finalmente, também as propriedades típicas estão listadas no TDS, que é uma seleção de especificações importantes do produto. As propriedades típicas listadas do óleo de motor são a densidade, a viscosidade em diferentes graus, o índice de viscosidade do produto, o ponto de fluidez e o ponto de fulgor. A densidade do óleo refere-se à massa por unidade de volume do óleo. É uma propriedade física crucial que determina o peso de um determinado volume de óleo. A viscosidade diz algo sobre a espessura do óleo em diferentes temperaturas. Portanto, sempre veremos que quanto mais alta a temperatura, menor a viscosidade, ou seja, quando o óleo esquenta, a viscosidade diminui. O índice de viscosidade indica como o óleo reage às mudanças de temperatura. Quanto maior o índice de viscosidade, mais estável é o produto e menos reage o produto quando o óleo enfrenta temperaturas muito quentes ou muito frias. O ponto de fluidez do produto é uma indicação das características de baixa temperatura. É um indicador do óleo em que temperatura baixa o produto não está mais funcionando bem. Portanto, quando a ficha técnica menciona um ponto de fluidez de menos 30 graus Celsius, significa que o produto não fluirá mais abaixo desta temperatura e não alcançará os locais que precisam ser lubrificados e o contato metal-metal ocorrerá e levará a danificar. Do outro lado temos o ponto de inflamação, que é um indicador do bom funcionamento do óleo em altas temperaturas. Quanto maior o ponto de inflamação, melhor, porque significa que o óleo pode resistir melhor ao calor extremo. A maioria dos carros tem uma temperatura típica do motor em torno de 120 graus Celsius. Mas para lidar também com os picos que podem ocorrer em circunstâncias mais severas, você verá que os óleos de motor têm um ponto de inflamação de pelo menos 200 graus Celsius. Agora você conhece os fundamentos da lubrificação. Você entenderá as diferenças entre os produtos, poderá ler o rótulo de um produto e ler as fichas técnicas. Não é tudo ciência de foguetes. Os OEMs e os institutos de lubrificantes decidem em conjunto com os produtores de aditivos sobre as formulações dos produtos. Nós, como fabricantes de óleo, podemos comprar pacotes de aditivos e usar a formulação conforme prescrito. Ao fazer isso, nós, como Rimax, temos o produto perfeito para cada aplicação. Nem todos os fabricantes de petróleo seguem o mesmo caminho, resultando na circulação de lubrificantes ruins no mercado. E ainda por cima há muita informação enganosa escrita nos rótulos dos produtos ou nas fichas técnicas, principalmente para camuflar o mau desempenho do produto. Não se deixe enganar por esse tipo de informação ou por boatos no mercado. Siga o básico e siga os conselhos dos institutos de petróleo e OMS. Obrigado por assistir, meu nome é Max da Rimax Lubricants. Espero vê-lo novamente em breve na Rimax Academy.